Beleza. Vamos continuar conversando sobre histologia humana, o estudo dos tecidos humanos. Então, 4 tipos básicos, só para lembrar: epitelial, muscular, o conjuntivo aqui do lado e o nervoso, certo? E agora a gente vai conversar sobre o conjuntivo. Gente, o tecido conjuntivo é muito complexo. Por quê? Porque ele tem muitos subtipos diferentes de tecido. Então, a gente pegou aqui uma articulação de uma pessoa, um cotovelo, para a gente observar quais são os tipos de tecido conjuntivo que tem, as especializações de tecido conjuntivo que tem. E nem está incluso aí o hematopoético e o sanguíneo, que também são tecidos conjuntivos. Basicamente, a característica marcante do tecido conjuntivo é que ele é um tecido com células que são separadas por grande quantidade de tecido extracelular. Então, a gente tem muita matriz extracelular. A gente tem muitas fibras colágenas, a gente tem fibras elásticas, a gente tem substância amorfa, tem muitos tipos diferentes de matriz extracelular. A matriz extracelular pode ser líquida também, no caso do sangue, por exemplo. E como que essas células vão se especializar, que tipo de fibra que elas vão fazer, e como que essas fibras vão se organizar, vão determinar qual que é o tipo de tecido conjuntivo que a gente está abordando naquele momento. Então, olha só, a gente tem aqui o adiposo, que é especializado em armazenar energia e também em amortecer impactos. Então, a gente tem células que são volumosas e aí a quantidade de material extracelular não é tão grande no caso do adiposo. A gente tem o tecido ósseo, que é formado por grande quantidade de matriz extracelular, que é bem calcificada, rica em fósforo, rica em cálcio, uma matriz colágena. E aí, então, ela vai conferir aquela resistência característica, mas também com elasticidade, que é a necessidade do tecido ósseo. A gente vai observar o cartilaginoso, que é semelhante ao ósseo, mas com menos minerais aí na matriz extracelular. A gente vai observar o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso, e esse reticular aí, que são tecidos conjuntivos que têm função de conjuntar, ou seja, de juntar coisas, grudar coisas, partes do corpo, tecidos uns nos outros. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Olha só o conjuntivo frouxo. Ele é fofinho, a gente consegue ver aí bem demarcadinhas as fibras. Temos aí neste exemplo fibras elásticas e fibras colágenas. As fibras estão coradas em rosa e roxo e as células, os corpinhos celulares, a gente consegue ver, estão bem separados uns dos outros. Então, o conjunto é uma imagem de microscópio óptico. E a gente consegue ver, então, grande quantidade de matriz extracelular entre as células. A gente tem conjuntivo frouxo, por exemplo, na camada inferior da pele, a derme. Então, a nossa pele é feita de tecido epitelial, pluriestratificado, queratinizado, inclusive, essa camada externa da pele, né? As células de fora estão mortas. E aí, por baixo disso, a gente tem tecido conjuntivo frouxo colando o tecido epitelial no tecido adiposo que fica logo embaixo disso. Tudo bem? Na maior parte do corpo. No rosto, a gente tem também conjuntivo denso, porque gruda a pele na musculatura propriamente. Aqui a gente está vendo denso não modelado. Tem 2 tipos de denso. O denso pode ser modelado ou pode ser não modelado. Então, a gente consegue ver o denso não modelado na nossa região facial dos humanos. Nos cavalos, por exemplo, a gente consegue observar nas ancas, nas laterais do corpo, aonde a pele está grudada na musculatura. E aí, quando a gente tem uma musculatura que é especializada em movimentar a pele, a gente chama esse tipo de musculatura plastina. Ela confere expressões faciais e é uma coisa que os primatas usam para se comunicar, certo? Então, a gente tem no rosto tecido conjuntivo denso não modelado. Olha o conjuntivo denso modelado, que coisa organizada, gente. A gente consegue ver os feixes de fibras colágenas aqui, bem demarcadinhos, e os fibroblastos aqui, que formam essas fibras, organizadinhos também em fileirinhas. Onde eu observo denso modelado. Gente, só vamos observar antes, reparar, olha só, fibras colágenas paralelas, organizadinhas, fibras colágenas todas bagunçadas aqui no conjuntivo frouxo. Tá vendo a diferença, gente?
Por quê? No caso das fibras colágenas que estão organizadas no tecido conjuntivo denso modelado, a gente tem situações onde a tensão é feita, existe uma tensão, uma tração feita nesse tecido e ela é feita de uma forma unidirecional. Onde que a gente observa isso? Tendões e ligamentos, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem de uma epiderme estratificada aqui, ó. E aí conjuntivo frouxo, aqui é um vaso sanguíneo, esse VS aqui é um vaso sanguíneo. E aqui embaixo conjuntivo denso, que eu citei para vocês como exemplo da nossa musculatura do rosto, que a gente consegue alterar nossas expressões porque o conjuntivo denso tá colando a minha pele, minha epiderme e o conjuntivo frouxo, que forma a derme, no tecido embaixo, que é o muscular. Tem muitos grupamentos musculares no rosto. Beleza, agora vamos falar sobre tecido conjuntivo cartilaginoso, que é uma especialização do conjuntivo. Outra especialização do conjuntivo. Então, a gente falou do conjuntivo propriamente dito, que é chamado de conjuntivo mesmo, ou de conjuntivo propriamente dito. E agora a gente vai falar sobre o conjuntivo cartilaginoso. Onde que eu observo cartilagem no meu rosto? Vamos fazer aqui um sentido horário. Orelha. Então, aqui o meu lobo, ele é formado na parte superior aqui da orelha. Vai dar esse formato da concha, que permite que a gente localize os sons com mais precisão. A gente tem cartilagem entre as vértebras, então formando os discos intervertebrais. Tem uma cartilagem bem densa na periferia, e aí dentro disso uma cartilagem mais molinha. E aí isso dá uma elasticidade, permite que a gente movimente nossa coluna. Na maioria dos casos, não no meu caso, não movimento muito, porque sou uma pessoa com questões aí na coluna, mas enfim. Aqui nas articulações da mão a gente consegue observar a cartilagem nas extremidades dos ossos, que impede que haja um atrito entre um osso e outro osso, danificando a ossatura. Então a cartilagem está lubrificando e protegendo minhas articulações. Septo nasal, que é a parede dentro, entre as narinas. O que mais? Olha aqui. Aparato respiratório e na faringe, aqui. Na laringe aqui em cima, onde eu tenho as pregas vocais, aparelho fonador, uma parte do aparelho fonador. E aqui na minha traqueia, vários anéis que vão manter as veias aéreas sempre abertas. E aí protegendo articulações do ombro, do cotovelo, cabeça do fêmur, a sínfise púbica, que é o lugar onde grudam os dois ossos do quadril, da bacia, que vão formar meu pubis. As articulações do pé. Tenho meniscos na região do joelho também, uma porção das minhas cartilagens, das minhas costelas também. Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o externo, que é um osso aqui, e a gente tem as costelas. Entre a costela e o externo, tem um trecho da costela que é feito de cartilagem e que permite essa movimentação quando a gente suspende os arcos das costelas e baixa os arcos das costelas na nossa respiração. Isso acontece por quê? Porque tenho articulações aqui na frente que são feitas de cartilagem, confere uma resistência, mas ainda tem elasticidade suficiente para permitir a movimentação das costelas, então que eu infle os meus pulmões. Beleza, olha uma cartilagem elástica que a gente observa na laringe. Condrócitos, aqui. E aí eu consigo observar entre eles a matriz extracelular, que é formada por substância amorfa, no caso da cartilagem, tudo bem? Então não tenho fibras muito bem discerníveis aqui, apesar de existirem fibras elásticas, tem bastante substância amorfa entre os condrócitos, entre as células da cartilagem. Condro, a cartilagem, cito a célula. Ok, então a gente conversou sobre o conjuntivo propriamente dito e sobre o conjuntivo cartilaginoso. E aí na próxima aula a gente vai conversar sobre os outros tipos de tecido conjuntivo, as outras especializações. Tá bom? Até!